Boa tarde. Vamos relembrar nossos princípios? Você lembra dos nossos princípios bíblicos? Mordomia, união, soberania, individualidade, caráter, autogoverno, semear e colher. Nosso princípio de hoje é união e o versículo é: antes, sede bondosos um para com os outros, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus os perdoou em Cristo. Efésios 4:32. Orando para a mamãe. Obrigada, ó Deus, pela mãe que me destes, do teu rosto materno, ó Deus, que operastes nestas criatura tão bonita, obra-prima de tuas mãos, e que a abençoa a todo momento, em especial neste teu dia. Parabéns, mamãe. Vamos iniciar nossa aula no livro com a história de Dorinha. Dorinha é uma menina com deficiência visual. Isso significa que ela não enxerga. A história é que a Dorinha não enxerga. Bom, digamos que não enxergo como vocês, mas sinto cheiro e ouço. E antes de mais nada, imagino que meus olhos não veem. Puxa, maneiro, Dolinha, bem-vinda à turma. Depois posso fazer um desenho seu. Claro, só que atrapalha a brincadeira de vocês, né? Depois de ouvir a história, observe bem os desenhos e responda. De que forma Dorinha percebe o mundo ao seu redor? A visão é o sentido usado para enxergar. Que outros sentidos você conhece? Na página 3, vamos ver ainda meus sentidos. Nós podemos perceber um ambiente por meio de algumas partes do nosso corpo. Essas partes são conhecidas como órgãos do sentido. Os olhos possibilitam a visão. As orelhas, responsável pela audição. O nariz, responsável pelo olfato. A língua é responsável pela gustação. A pele possibilita o sentido do tato. Sublinhe nos quadros acima as palavras que representam os sentidos. Depois, escreva-as a seguir. Aponte em seu corpo e diga em voz alta o nome dos sentidos. Descobrir como o sentido nos ajuda a perceber o ambiente à nossa volta. Tato. Com a pele sentimos a água, o banho, a dor. Nós machucamos também. Também sentimos se algo, percebemos os cheiros agradáveis, como o perfume das flores, e desagradáveis, como o cheiro de uma fruta estragada. Gustação. A língua movimenta o alimento dentro da boca e também nos permite sentir os diferentes gostos dos alimentos. Visão. Por meio dos olhos, podemos ver as cores, os tamanhos, as formas das pessoas e das coisas. Audição. Com as orelhas, ouvimos sons do ambiente, como uma música, o barulho dos carros e a voz dos amigos. Nós estudamos no início do capítulo que algumas pessoas, como a Dorinha, não têm sentido da visão. Também existe pessoa que não tem o sentido da audição. Há muitas formas de se interagir com as pessoas que não se enxergam ou não escutam. Como você se comunica com uma pessoa com deficiência visual ou auditiva? E também existem formas disponíveis para as pessoas que têm problema de visão. Existem formas disponíveis para as pessoas que têm problemas de visão, que é o braille. Essa forma dá a elas a oportunidade de estudar, aprender, de interagir com outras crianças também. E assim elas podem estar inseridas no meio social. Este jogo faremos quando voltarmos às aulas, porque esse tem que ser feito em sala de aula com vocês. Vamos então virar a página do livro.
Vamos para a página 8. Cuidado com os órgãos do sentido. Você estudou que a pele, o nariz, a boca, os olhos e as orelhas são os órgãos responsáveis pelos 5 sentidos: tato, olfato, gustação, visão e audição, respectivamente. Agora conheça alguns cuidados que devemos ter com os órgãos do sentido. Cuide bem dos seus olhos, lendo em locais bem iluminados e nunca olhando diretamente para o sol. Proteja sua pele, evite se expor ao sol entre as 10 e as 16 horas. Use sempre protetor solar. Lave as orelhas com muito cuidado. Evite ouvir sons muito altos. Além disso, não coloque objetos no interior das orelhas para não machucá-las. Limpe o nariz durante o banho e proteja-o com lenço quando espirrar. Cheiros desagradáveis servem de alerta. Se você sentir um cheiro bem desagradável, avise a um adulto. Evite ingerir alimentos muito quentes e nunca prove substâncias estranhas. E você pode continuar fazendo as atividades da página 9 e 10, onde você vai encontrar também alguns sinais de comunicação através das mãos. Você vai conhecer aí, você pode praticar também, para depois a gente fazer em sala de aula, ou praticar aqui mesmo, né? Olhando aí, você vai ver os sinais. Pode você ir praticando aí, ó, e fazer também a atividade desta página. Nossa aula é de português. Vamos brincar com as sílabas no livro, nas páginas 12, 13, 14 e 15. Letras e sílabas. Novamente, com o varal de letras, forme a palavra abaixo e leia em voz alta. Depois, faça o que se pede e escreva a resposta. Olha a nossa palavra-chave aí, ó. Gato. Gato. Você conhece a musiquinha do gato? Vamos cantar junto? Atirei o pau no gato, mas o gato não morreu, reu. Dona Chica admirou, do berro que o gato deu. Miau! Agora vamos cantar ao contrário, né? Não atire o pau no gato, porque isso não se faz, não. Jesus Cristo ensinou que devemos amar os animais. Amém! E aí você vai lá no livro, página 12, para nós completarmos as sílabas. Fazer as sílabas lá, ó. Troque a primeira letra por troque a primeira letra por R. Aí você vai trocando. Troque a primeira letra por P e assim por diante. As palavras são pronunciadas em pequenos blocos. Cada um deles é chamado de sílaba. Pode ter uma só sílaba ou mais. As palavras são pronunciadas em pequenos blocos. Cada um deles é chamado de sílaba. Uma palavra pode ter uma só sílaba ou muitas. Observe para você ver. Olá. Respeito. Gentil. Aí você lê bem devagarinho assim, ó. Olá. Respeito. Gentil. Quantas vezes você abre a boca, quantas sílabas ela tem. Então, aí você vai juntar as sílabas e formar palavras embaixo. Lembrando vocês também que você deve usar sempre o varal de letras. Isso ajuda muito. Você continua na atividade, página 14.
Leia em voz alta as palavras a seguir e separe-as em sílabas, batendo palma a cada nova sílaba. Por exemplo, vou, uma sílaba. Vou, duas. Vou. Desculpe. Licença. Obrigado. Faça você, ouça bem o som e bata as palmas todas as vezes que você for separar. E não tem erro, você consegue fazer. Leia as palavras na atividade 4. Leia as palavras e coloque cada sílaba em um quadrinho. Depois anote o número de letras e sílabas de cada palavra. Lembrando vocês que na sílaba BRI, o BR fica junto, não se separa. Bra, bre, bri, bro, bru. Não separa o R. E assim por diante. Você pode ir para a página. Também tem a palavra licença. O em também não separa. É sem. Desculpe. Desculpe, ó. Desculpe. Licença. Obrigado. Se você treinar, não tem como errar. O texto a seguir está incompleto. Escreva as palavras que estão faltando de acordo com as imagens. Você vai completar o trava-língua usando as palavras do desenho aí. Olha o, dentro do, olha o, como o, dentro o, batendo papo, o, soltando vento. Você vai completar o trava-língua. Nós já estudamos o que é um trava-língua, né? São coisas. E depois, se você fazer a leitura muito rápido, você pode até travar a língua e não sair nada, que é o que eu vou pedir depois. Você completou o texto, você completou o texto com as palavras. Vai escrever qual foi as palavrinhas que você usou. Escreva as duas palavras da atividade anterior, separando-a em sílabas. Você vai fazer as atividades desta página e depois a gente segue na próxima. Ao terminar essas atividades, continuaremos com a aula de matemática. Até mais tarde.